Boa noite, pessoal. Ainda mais cedo eu tentei uma transmissão ao vivo, aproveitando e, claro, testando um novo equipamento em que temos propriamente para chegar até sua casa. Em muitos desses testes de equipamentos, eu trouxe para cá alguns vídeos de grande importância e que propriamente eu fiz há um tempo atrás. Mas tem um que me chama bastante atenção e eu gostaria de dividir com vocês. É a matéria que eu fiz na cidade de Italbi, em que eu relato que uma parte da Zona Franca de Manaus, da UBAN, viria se instalar na cidade. Isso gerou muitas polêmicas. Em épocas remotas, seria então a instalação da UBAN na cidade de Italbi, para quem não sabe, é uma parte da Zona Franca de Manaus que iria montar as suas fábricas de produção na cidade de Italbi. Mas, infelizmente, por alguns embrólios ou interesses políticos, acabou indo embora, então, essa fábrica, né, essas de domésticos, entre outros, que viria para a cidade de Italbi. A UBAN garantiu a geração de 10 empregos diretos. Com isso, claro, o Vale do Jequitinhonha seria, então, o maior assediador de emprego para toda a sua cidade. Com isso, nós teríamos, com certeza, uma margem da fome bem menor do que muitos se passando propriamente a população do Vale de Jequitinhonha. O que mais me chama a atenção nisso tudo é que nós não houvemos, né, resultados governamentais que fossem positivos ao que a população propriamente almejava. E com isso nos causou grande estranheza, grande tristeza mesmo, aonde sonhávamos em ter uma independência financeira, aonde o Vale do Jequitinhonha seria então o maior de emprego da região. Cidades como Jequitinhonha, Almenara, Pedra Azul, Medina, Comecinho, sabe, Cachoeira de Pajeú, Padre Paraíso, dos Volantes e Tinga, seria um dos maiores assediadores de emprego disso aí. Também, não, sabe como se no Vale de Jequitinhonha foi descoberto o lítio. Quem não se lembra da descoberta do lítio? O lítio é uma descoberta que poderia nos trazer grandes benefícios, mas infelizmente desses grandes benefícios que poderiam trazer novamente a mesma política, aquela mesma política sem vergonha, nos tira esse direito, né? Nos tira esse direito, nos levando totalmente de volta à ignorância, à perda, né? E à fome sucessivamente. Nesse programa de hoje eu vou apresentar para vocês vários vídeos, inclusive um dos vídeos que eu fiz na época. Veja aí, veja o que você acha sobre esse vídeo em que eu fiz na época. Olá, pessoal. Como vimos nessa reportagem, iria se instalar na cidade de Itapá, parte da Zona Franca de Manaus, ao semiárido, a cidade de Italbi, como mostra aí essa reportagem. Cidade de Italbi, a terra da manga. Aqui, supostamente, no dia 27 de setembro de 2015, ficou determinado que seria instalado uma parte da Zona Franca de Manaus, aquela indústria, que iria se instalar no semiárido brasileiro, supostamente Vale de Jequitinhonha. Na topografia, nós sabemos que a cidade de Italbi foi contemplada, e em muitas dessas publicações saiu em muitos dos jornais. Uma medida de uma deputada do norte de Minas cancelou a instalação dessa indústria que geraria 10 mil empregos a todas as cidades vizinhas do Vale do Jequitinhonha. Italbi, muitos de nós viríamos para cá para trabalhar, mas infelizmente, pela falta de uma representatividade no Congresso Federal do Vale do Jequitinhonha, infelizmente nós tivemos aí cancelado a oportunidade que Italbi teria de ser a cidade que assediaria 10 mil empregos para todas as cidades do Vale do Jequitinhonha. Supostamente mudaria a vida de muitas pessoas. Pessoas são essas, né, trabalhadores que precisavam
desse trabalho para se mudar suas realidades e ter dignidade, ter oportunidade, que é isso que nós brasileiros precisamos. Oportunidade de trabalho para que possamos fazer total diferença. Sabemos que no dia 27 de setembro de 2015 foi publicado aconteceu no Vale. Italbim, infelizmente, perdeu o direito de ter essa indústria, uma parte da Zona Franca de Manaus, que supostamente viria para cá, para se instalando aqui na região, gerando mais de 10 mil empregos esses que seriam de grande importância, não só para a cidade de Italbim, mas também para todas as cidades vizinhas. Trabalharemos incansavelmente para devolver a Medina, Pedra Azul, Italbim, Jequitinhonha, todos os municípios do Jequitinhonha, esse direito de ter essa indústria instalada no Vale do Jequitinhonha. Mas iremos trabalhar incansavelmente para devolver ao Jequitinhonha o que é do Vale do Jequitinhonha. Como todos podem ver nessa reportagem, nós tivemos grandes avanços que poderiam ter acontecido com os nossos Vale de Jequitinhonha. Infelizmente, muitos trabalhos, uma medida voltada do norte de Minas Gerais, em que nós tínhamos, né, de ser de mais esse momento oportuno que seria de grande proporção para todos nós. A UBAN garantia as cidades do Vale de Jequitinhonha, principalmente vizinhas de Italbim, eram garantidos, né, com que tivesse aí o assédio, poderia ser assediadora de mais de 10 a 20 mil empregos diretos. De nós foram retirados, justamente pelas condições em que nós temos, pela falta de representantes que nós temos no Vale de Jequitinhonha, essa política propriamente, que se exerce ao norte de Minas, em especial, tirou de nós todos os nossos direitos que poderiam ser aí abrangentes, principalmente a população mais pobre, gerando mão de obras, qualificadas, profissionalizantes e que propriamente grandes salários para que essas famílias não tivessem mais no patamar da fome. Mas não se dando por vencido, hoje nós estamos em 2021. O Brasil anteriormente foi um dos maiores assediadores do combate à fome do mundo. E com isso, claro, o Brasil criou grandes patamares. O Brasil, exemplo para o mundo inteiro, sabe, propriamente, em muitas propagandas mundiais em que fez, propriamente no governo anterior, no governo Lula, retirou 22 milhões de pessoas da miséria. E isso transformou essas pessoas que passaram a ter uma vida digna, e com essa vida digna passaram propriamente a ser assediadora de uma das maiores economias do mundo. O Brasil chegou a quase a sexta economia do mundo, sendo assim, dando vários exemplos como um dos assediadores de maior trabalho em combate à fome no mundo. Não é verdade? Vamos ver mais essa reportagem, que hoje, em 21, novamente, o Vale do Jequitinhonha torna-se o cenário, torna-se o patamar, o cenário principal de assediadoras da fome. E duas reportagens de duas emissoras de televisão muito importantes me chamou muito a atenção. Propriamente trouxe para cá para mostrar a todos vocês aqui o que vem acontecendo. O Vale de Jequitinhonha e o Brasil, o Vale de Jequitinhonha e Cuiabá é um dos cenários de maior índice de fome no mundo. Veja essa reportagem para você entender o que eu estou te falando.
Como é que é a fome? Ter duas matérias hoje através, feita por duas emissoras de televisão, me deixou muito triste. E eu gostaria de trazer essa matéria para a reflexão de todos nós. Dê uma olhada. O Jornal da Record embarcou numa expedição pelo interior do país. Nós passamos por regiões isoladas de grandes centros urbanos que historicamente já sofrem com a falta de comida. E o que parecia impossível de piorar, piorou. A série especial desta semana começa em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, um lugar que já foi conhecido como o Vale da Fome. Lá encontramos um retrato trágico de brasileiros, muitas vezes invisíveis para a sociedade, que lutam para não morrer de fome. No Vale do Jequitinhonha, norte mineiro, a pandemia deixa marcas. A senhora tem passado mais fome do que antes? Meu filho passar, fome demais. Hoje eu estou na bênção de Deus. Hoje a senhora tomou o que de café da manhã? Tomei um cafezinho só. Pãozinho? Fazer, meu filho, de novo. Como é que é a fome? A fome, eu não tem nada. E daqui a dois não estão para comer, vou ter vontade de comer, no caso dentro de casa não achar. Dona Vera, 57 anos, rosto cansado, abatido, retrato da fome. Ela machuca onde? No estômago. Machuca o coração também? De dor. A cozinha da Dona Vera se resume a essa área aqui. São 11 horas da manhã e as panelas estão no fogo a lenha desde as 9. No cardápio de hoje, olha só, tem sopa de osso. Osso que ela ganhou de presente, que ela disse que foi um presente valioso, porque tem uma carne, um pouquinho de gordura. Nessa outra panela tem apenas água que ela esquenta para tomar banho mais tarde. Parece muito pouco, mas para quem é acostumado a passar fome, ter algo para comer já é um alento. É bom e forte. É, fortalece? Fortalece os ossos. Sabor bom? Bom. Bom demais. A casa precária é o único patrimônio. Aqui que eu tenho vontade de ter um colchão bom, uma cama boa, um banheiro bom. E comida no prato. E comida no prato, graças a Deus. Olha o que diz essa senhora no Vale do Jequitinhonha. Depois de apresentar sua casa, está fazendo uma sopa de osso, a mesma diz que tem vontade de ter um colchão bom, uma cama boa, um banheirinho bom e comida no prato. Maria Sueli, se você pudesse hoje escolher algo para comer, o que você comeria? Ah, carne de boi, frango assado, um caldinho, que hoje eu vou se lembrando de um caldinho, tomar um caldinho, nem que fosse assim de mocotó. E comer um bolinho fofo também, né? Que é muito difícil aqui, a dificuldade é muito grande. E enfim, e verduras, né? A banana, né? Que eu gosto, a melancia, um purezinho de batata, que é bom, né? Mas não tem, a gente não pode fazer nada, né? Olha quanta tristeza, né? Essa senhora deseja comer um pedacinho de carne e um bolo fofo. Coisas que muitas das vezes não faz falta na mesa de muitos políticos. O Vale do Jequitinhonha é um dos retratos do crescimento da fome no país. O trabalho é árduo e, como a gente vê, envolve o esforço de toda a família. São horas e horas descascando a mandioca, que depois vai ser transformada em farinha para encher Só uma pequena
uma pequena observação que dá para a gente ver. Esse rapaz fala que o Vale de Jequitinhonha, infelizmente, né, é a localidade de maior índice de fome, né? E olha que vamos lembrar que, novamente, voltamos ao patamar da fome. Isso nos chama bastante atenção, porque muitas pessoas talvez não têm conhecimento do que vem acontecendo. O Brasil, até uns anos atrás, era um dos maiores assediadores do combate à fome no mundo. O Brasil que alimenta 1,4 bilhão de pessoas no mundo, tem pessoas nesse exato momento morrendo de fome. Lamentavelmente, nós vimos isso aí por falta de política, por falta de competência política, por, infelizmente, muito desses incompetentes que recolhem os nossos impostos e que têm a obrigação de transformar isso em benefício para a população, assim não os faz. Por que não os faz? Porque não há menor interesse com que essa fome se acabe. Porque quando essa fome acabar, muitos votos de cabresto se acabam. As pessoas vão deixar, o próprio Vale do Jequitinhonha deixará de ser o Vale da Miséria, deixará de ser o Vale da Pobreza. Deixando de ser o Vale da Pobreza, passará a sediar, né, abundância. E assim sucessivamente as pessoas votarão em quem eles quiserem, de maneira que eles possam escolher os seus pretendentes e propriamente o que eles quiserem. Será totalmente uma libertação para todos que propriamente vivem em estado de miséria. O Vale do Jequitinhonha hoje, conhecido como Vale da Miséria, lamentavelmente, vem sendo um alvo propriamente de oportunistas, de pessoas que só aparecem aqui de 4 em 4 anos, tentando de todas as formas conquistar o seu voto, para de todas as formas mentindo, né? De todas as formas mentindo para assim conquistar o seu voto, para somente lembrar de você de 4 em 4 anos. É isso que vem geralmente acontecendo. Dinheiro mal distribuído, rendas mal distribuídas. Geralmente, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo egoísta, onde a população mais pobre fica cada vez pior, né? E a população rica fica cada vez melhor. Lamentavelmente, está se voltando à escravidão, aquela mesma em que as pessoas trabalham por R$ 10, por 20 reais, porque não tem, infelizmente, sustento, não tem como se autossustentar. É assim que muitos ricos queriam que você vivesse, é assim que muitos ricos queriam que nós voltássemos a esse patamar. E novamente começa a se assediar o patamar da fome. As Nações Unidas, ela faz uma medição de 0 a 5. O Brasil já bate 5 pontos. Então, significa que nós já estamos à margem da fome. Infelizmente, o país que alimenta 1,4 bilhão de pessoas tem esse grande problema interno. Vale do Jequitinhonha e Cuiabá são só o reflexo, a foto do que está acontecendo em várias localidades aos 4 cantos do Brasil. O Brasil, novamente, volta a ser o assediador da fome, em que tempos atrás era propriamente o assediador de combate à fome. Era o país que era exemplo para isso e que propriamente era seguido por diversas pessoas. Hoje voltamos a ser o patamar da fome. Vamos continuar com essa reportagem, porque no final tem algumas palavras que são surpreendentes e eu te convido para assistir. Demora muito, mas rende pouco produto. O pai de família diz que até antes da pandemia conseguia faturar cerca de R$ 500 por mês com a venda de farinha, mas agora ficou mais difícil chegar à cidade, as vendas caíram e quando muito ele consegue R$ 200 para sustentar adultos e crianças. Quantas vezes eu sonhei com fome, aí levanta achando que tem alguma coisa, muitas vezes está o prato na mesa, não tem nada, sabe? Aí é mais difícil vai ficando, sabe? Depois quando a gente está com fome, você olha não tem nada, mais fome fica. Seu Vildacir é conhecido como Braga. No meio da entrevista dele, o neto chora. A tia tenta acalmar o bebê. Tá chorando por quê? Tá com fome. Gente,
Uma coisa dessa é difícil até para se ver. Uma senhora com uma criança no colo e ela chora com fome. O cidadão que lá estava raspando aquela mandioca, que nós sabemos bem que ali é que se tira a casca, fala da própria situação em que o mesmo vive. Lamentavelmente, hoje nós temos políticos que, reportagens como essa, eles não querem saber de assistir, porque não querem compromisso com a população e acham que não tem compromisso nenhum. Os seus salários caem todos os meses que saem dos nossos impostos. E para eles, tanto faz quem está passando fome ou deixa de passar. O Vale do Jequitinhonha já foi um dos vales que se livrou da fome. Agora, novamente, volta ao mapa da fome, Vale do Jequitinhonha, e tem mais. A segunda parte dessa reportagem, eu mostro lá a cidade de Cuiabá, onde as pessoas estão em uma fila imensa para pegar um simples osso para fazer sopa, né? Aonde aquela senhora também que passou aí anteriormente, ela mostra, sabe bem claro que ela estava fazendo sopa de ossos, né? E ela dizendo que a fome é terrível, mas que graças a Deus hoje ela tinha comida na mesa. Olha só, ela tem uma sopa de osso. Então é isso que nós queremos. É isso que nós temos que ver, esses políticos vagabundos que geralmente aparecem de 4 em 4 anos somente para surrupiar os cofres públicos, ou seja, ganhar as eleições e surrupiar os cofres públicos, aonde se aprova, sabe, um fundo eleitoral com 5,7 bilhões e que se cai para 4 bilhões e acha que estão na vantagem diminuindo 1,5 bilhão, né? 1 bilhão e 700, 1,7 quer dizer, mas ainda continua com 4 bilhões. 4 bilhões poderia dar para alimentar muitas famílias dessas. Não se tem dinheiro com auxílio emergencial de qualidade, não se tem dinheiro sequer, né, para ajudar uma dessas famílias, mas se tem dinheiro, se tem 4 bilhões para se gastar em fundo eleitoral. Lamentavelmente, esse é um país que não dá certo. Esse é um tipo de política que não dá certo. Esse é um tipo de política que só os vagabundos gostam de fazer. Mas, novamente, a população cai na ludibriação e vota novamente num grupo de pessoas ricas que só querem somente defender os interesses das suas empresas. Até onde as suas empresas estiver bem, a população pode continuar passando fome, como essa senhora, como essa criança, como esse senhor falou. Lamentavelmente, nós estamos aí vendo que essa situação em que vocês estão vendo aqui, sabe, ao lado do vídeo, se torna realidade. No Vale do Jequitinhonha, a mesma localidade em que nós estamos. Localidade é essa que tem 1 milhão de votos, que poderia muito bem estar aí, né, garantindo a sua política sustentável para que propriamente tivesse aí, para que os seus moradores tivessem uma qualidade de vida melhor. Mas políticos vagabundos como esses que geralmente aparecem no Vale de Jequitinhonha de 4 em 4 anos, que retiram os seus votos e que nem sequer destina para o Vale de Jequitinhonha uma das suas emendas. E quando destina é 100 mil para conserto de uma rua, 100 mil para conserto de uma praça. Que isso não dá propriamente para se matar a fome de diversas pessoas. O Vale de Jequitinhonha tem votado em milhares de deputados federais. Se fosse colocar aqueles deputados federais que hoje estão na Câmara Federal, daria aí 15 milhões de emendas impositivas de cada um. Vamos fazer as contas que os deputados eleitos por Minas Gerais, colocando 15 milhões cada um para se matar a fome do Vale de Jequitinhonha, famílias como essa não estariam nessa situação. Vamos continuar vendo essa reportagem, mas lamentavelmente, né, tristemente, vendo toda essa situação. E tem mais, viu? Percebe que hoje tem panela no fogão, o almoço está garantido, mas por trás da aparente tranquilidade, existe aqui, nesse momento, uma história de privação. Dona Edna e o seu Braga estão há quase 24 horas sem comer. Desde o almoço de ontem, foi a última refeição. Depois disso, eles deixaram o pouco que sobrou de comida apenas para os filhos. Já levantei cedo, tomei um cafezinho preto sozinho aí, fui para a roça, arrancar mandioca. Até agora já. Por trás da fome existem dramas familiares e sociais. Você fazer e acabar sendo só agredida por homem, é melhor a gente ficar sozinho. Quantos homens já te bateram na vida? Eu acho que de todos que eu arrumei, só um que não.
Gabriela tem 35 anos, cria 5 filhos sozinha. Foi condenada por tráfico de drogas, deixou a prisão durante a pandemia e encontrou uma vida muito pior. A fome castiga, machuca, faz envelhecer rápido. Mas quem conhece a dor da falta de ter o que comer, surpreendentemente está sempre pronto para dividir o pouco com quem sofre desse mesmo mal. Esse é todo o arroz que a senhora tem? É, o todo. E o feijão é esse aí. E se vier alguém com fome aqui pedir um pouco de feijão, a senhora dá esse aqui? Uai, nós parte no meio, né? Mas vai faltar amanhã. Mas vai faltar amanhã, mas nós um pode servir o outro, né? Acompanhei atenciosamente essa situação vivida no Vale de Jequitinhonha. Mas ainda buscando mais informações, fomos buscar outra reportagem acontecida em Cuiabá. Dê uma olhada. Só uma pequena apresentação para vocês. Esse caminhão que passa aí é o caminhão do osso, viu? Vai levando um monte de osso para ser distribuído para essa população. E aí eu vou lembrar que aí nós já estamos em Cuiabá, né? Cuiabá, uma das capitais que tem, né? Aí é uma das localidades que mais vendem bois, né? E tem uma fomentação muito grande do agropecuário, né? Infelizmente, com essa situação, um grupo de pessoas na fila para pegar uns simples ossos. Dá uma olhada o que essa população vai falar sobre isso. Dá uma olhada com calma. E tem quanto tempo que a senhora vem aqui pegar o ossinho? Ixi, isso tem mais de 3 anos. Eu não lembro quando começou. Quando começou, a gente chegava na porta, eles já davam, a gente ia embora. Que não tinha esse tanto de gente. Mas de um ano pra cá, A senhora é moradora de qual bairro? Bairro Planalto. Planalto. A senhora vem de ônibus, vem andando? Não, nós viemos de a pé. De a pé. E sai de casa que horas para chegar aqui? Nós sai de casa às 6 horas, nós chegamos aqui às 8, era 9 horas. E a distribuição começa às 11, então vocês esperam todo esse tempo? Tem vez é 11, tem vez é 1h da tarde. Entendi. Eu não tenho vergonha de falar, eu tenho aluguel, participação de aluguel, meu esposo, ele tem um problema também, né? Ele tem problema de artrose no pé, tá parado, tá desempregado. Enfim, a gente deve, pela misericórdia de Deus, por pessoas boas que ainda tem nesse mundo, né? Pessoas que ajudam a gente, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por ter esses ossinhos para mim fazer aula, para mim fortalecer, porque a gente fica numa fraqueza tremenda, né? Viu aí? O caso é muito mais sério. Infelizmente, ver uma localidade como Cuiabá, pessoas à porta de um açougue, esperando chegar a ossos para ganhar um daqueles ossos para levar, para assim fazer uma sopa para seus filhos em casa, dá muita tristeza no coração de todos nós. Cuiabá e o Vale do Jequitinhonha é só o retrato do que o Brasil vem se tornando. No mapa da fome das Nações Unidas, nós teremos que ter um contingente populacional de 5%, ou seja, nesse exato momento, nós já estamos no mapa da fome. É inaceitável, inadmissível que o país que alimenta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo, o terceiro maior país produtor de comida do mundo, tenha esses problemas internos. Pessoas passando fome e necessidade. O país em que propriamente aprova agora recentemente um fundo eleitoral de 5,7 bilhões para fazer campanha política, não possa dar um auxílio emergencial de qualidade a essas pessoas. É inadmissível que o país que se tornou a 6ª potência mundial, até um tempo atrás, volte novamente a ser assediador do campo da miséria, da fome, e que traga para seu povo essa situação deplorável. Isso nos leva a uma reflexão e fazer uma pergunta. O que fizeram com o Brasil? O que fizeram com a nossa pátria, que era soberana no combate à fome? Quanto estão ganhando para destruir os sonhos das pessoas? O que fizeram com o país que era a 6ª potência mundial
e uma das autoridades em combate à fome no mundo. Volta novamente o retrocesso. Volta novamente o maior dos temores do ser humano, a fome. Lamentavelmente, nós vimos essa reportagem e eu fiz a narração desse vídeo. Esse vídeo teve uma quantidade de visualização em uma das páginas de 150 mil visualizações. Só que não me orgulho de 150 mil que esse vídeo teve. O que me dá orgulho é de levar à população as informações em que próprios sabiam. Entre eu tive o prazer de ver diversas pessoas, né, colocaram lá os seus comentários de grande importância para mim, que envaidece principalmente a informação. A informação que, quando nós sabemos que ela chega, as mentiras têm que vazar fora. Então, por esse motivo, por esse justo motivo, é que eu lhe chamo bastante atenção. Vídeos como esse não me traz grande proporção de mostrar a miséria dessas pessoas. Pelo contrário, me traz uma tristeza muito grande. Também me faz informar a você. Você que nesse exato momento está me assistindo, ou você que vai assistir depois, porque vai ficar gravado aqui na página para que propriamente você possa ver outras vezes. Eu quero só dizer para você que há um tempo atrás o Brasil era assediador do combate à fome. O Brasil era exemplo em combate à fome e assim pregava para o mundo inteiro isso com maior facilidade. O Brasil, que se tornou a sexta potência mundial, que chegou a ter 400 bilhões de fundo cambial, é o mesmo que alcançou uma riqueza imensa. Com isso, conseguiu ser o terceiro maior produtor de comida do mundo. O Brasil, que alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, é o mesmo Brasil que está aí, nesse exato momento, perdendo a sua guerra interna para a fome. Um país tão rico que aprova agora um fundo eleitoral da primeira proposta 5,7 bilhões, né? A segunda proposta com o veto do presidente ficou em 4 bilhões, como se isso diminuísse o tamanho da carga que vamos carregar para pagar impostos e fazer políticos ser candidatos. Você acha correto que assedia tamanho valor econômico no fundo eleitoral tenha então pessoas que estejam passando fome nesse exato momento? Cuiabá é uma das localidades assediadora propriamente, da criação de bois e propriamente da exportação dos mesmos. Lá estão indo ossos para diversas famílias. Isso é que eu não acho correto. Uma cidade, um país de desigualdade. E nem vou falar que fizeram de tudo para acabar com a Conab, aquela mesma que garantia aos brasileiros, né, uma boa produção de tudo que produzia no Brasil e a distribuição por vários estados para manter os brasileiros com comida na mesa. Infelizmente, vem sendo acabado muito dos projetos que anteriormente, no período do PT, né, funcionava muito bem e assim alimentava milhares de pessoas no Brasil. O ranking das Nações Unidas apontou o próprio Brasil como um retirador de 22 milhões de pessoas da miséria. 22 milhões de pessoas, segundo o próprio patamar, saíram da miséria. O mesmo IBGE, ou seja, o IBGE também apontou anteriormente, anos anteriores, o Brasil como o menor índice de desemprego do mundo. O Brasil era um dos países criador de emprego no mundo. O que fizeram com o Brasil? Quanto ganharam para destruir os nossos sonhos? Isso é o que você precisa saber. Um país que assedia mundialmente uma das maiores economias do mundo, que tem a maior exportação de minério do mundo, que é um dos maiores exportadores de comida do mundo, porque é o terceiro maior produtor e alimenta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo. Por que ainda existe essa desigualdade interna? Mas eu te falo por quê. Porque, na verdade, o Brasil passou a não ter políticas internas. E isso passou a incomodar principalmente os coronéis, os marechais, os donos do poder e dono do dinheiro, que contava anteriormente com a população pobre como seus escravos. O filho do vaqueiro era criado e educado para ser também vaqueiro quando seu pai viesse falecer.
A filha da cozinheira na Casa Grande também era propriamente aquela menina que era educada para ocupar o lugar da sua mãe quando ela viesse a falecer. E por esse motivo, quando se abriu as portas, quando o governo petista abriu as portas para que essas pessoas tivessem oportunidade e acesso às universidades, a filha do vaqueiro se tornou, então, engenheira. A filha do vaqueiro se tornou, então, advogada. A filha do vaqueiro se tornou, então, juíza. A filha do vaqueiro se tornou médica. E isso incomodou plenamente os senhores que esperavam que a filha do vaqueiro ficasse nas suas fazendas, para ocupar o lugar da sua mãe quando ela viesse a falecer. E assim continuar a mão de obra barata, escrava, que propriamente o mesmo tinha. Sem querer dar qualidade de vida à população mais pobre, os donos da Casa Grande começam novamente suas senzalas. E as senzalas, quem está nelas somos nós. É a população mais pobre é que está dentro dessa senzala. Os grandes milionários estão cada vez mais ricos e torcendo para que esse governo perpetue cada vez mais no poder, porque os mesmos sonham que a filha do vaqueiro, tanto o filho do vaqueiro, irá voltar para suas fazendas. O filho do vaqueiro voltará porque irá morrer de fome e propriamente precisará da migalha que o seu patrão tem a te dar, né? E assim voltará a cuidar do seu gado, cuidar das suas fazendas. A filha do vaqueiro, a filha da dona da casa, que também trabalhava, né, na Casa Grande, voltará também a ser escrava. Voltará novamente para o fogão e assim servir o seu patrão por uma migalha que ele tem ali oferecer. É isso que nós estamos vendo, né? As senzalas voltam novamente a ser criadas. Porque quando se tem um salário mínimo de R$ 1.100 e um botijão de gás, realmente nós estamos novamente criando as senzalas. A oportunidade de trabalho só campo fechado, aonde mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, e isso eu muitas vezes não concordo com esses números do IBGE, porque nas Nações Unidas nós temos lá declarando que o Brasil tem 52 milhões de pessoas miseráveis. Então, 52 milhões de pessoas miseráveis, em estado de miséria, que propriamente não conseguem comprar um pão, nós temos muito mais do que 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso é sem dúvida. Eu não tenho nem dúvida disso e coloco para vocês aqui com maior, convicção do que falo. Lamentavelmente, hoje, nós temos um bando de políticos vagabundos, surrupiando, do dinheiro público, não tendo a divisão de renda como devia de ser, um auxílio emergencial que mais parece auxílio miséria, tá? Não adequado propriamente o que uma família precisa para se sustentar, tá? E o governo simples aprovando projetos de 4 bilhões para o fundo eleitoral, gastando 41 bilhões, 42,7 bilhões só com a aposentadoria e salário dos militares. Lamentavelmente, nós estamos com um país com imensa desigualdade, onde a população, a sociedade civil que paga a conta, estão com poucos os direitos, mediante a esse governo que se instalou aí no poder. Quando, na verdade, os militares hoje têm privilégios. Por esse motivo, muitos estão defendendo propriamente com unhas e dentes o que propriamente os mesmos recebem como benefício. Políticos bandidos que surrupiam do dinheiro público e propriamente importam com o que a população está passando. É isso que nós estamos vivendo. É isso que tem que se acabar de imediato. Porque se isso não se acabar, se a sociedade não abrir os olhos, se o povo não ir para a rua, se o povo exatamente nesse exato momento não clamar por sua liberdade financeira, tão logo seremos escravos de muitos desses patrões endinheirados que sonham de todas as formas em ter mão de obras qualificadas e de graça, em que propriamente os mesmos distribuirão através de migalhas, somente migalhas, para que a população possa ter somente migalhas para comer no almoço, faltando propriamente a janta. O Brasil da desigualdade está instalado. E eu novamente pergunto, quanto estão ganhando para destruir os seus sonhos? Quanto estão ganhando para continuar destruindo os brasileiros que só querem sobreviver? Que só sonham em sobreviver, que só sonham novamente em ter a liberdade de ter na sua panela uma carne, como essa senhora no vídeo mostrou, um caldozinho, uma carne,
né, para com o seu almoço e na sua janta? Quantos brasileiros têm sonhos em estudar, em continuar, sabe, estudando? E quantos os direitos já foram retirados com esse governo atual? Pense nisso. Quanto estão ganhando para destruir os seus sonhos? Quanto estão ganhando para destruir o Brasil dos verdadeiros brasileiros, que é a população mais humilde, a população mais pobre e a população que precisa de governo? Então, para essa população é que nós estamos perguntando. Quanto estão ganhando para destruir os seus sonhos? Boa noite para todos. Fique com Deus e amanhã temos um novo encontro. Todos os dias teremos um encontro novo. Convidaremos diversas pessoas para participar. E com essa participação totalmente, nós levaremos informações todos os dias. Ainda que tiver 2 ou 3 nos assistindo. Porque a própria Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então nós também não faremos diferente. Forte abraço, fique com Deus. Deus que abençoe você, sua família e todos nós.